Olá pessoal, eu sou o Alexandre Tadeu, falando de Budas Artes, e o tema do vídeo de hoje é o que devemos aprender com as jornadas de 2013. Antes de adentrarmos, de voltarmos ao passado e refletir o que houve naquela conjuntura, vamos analisar um pouco sobre o atual contexto político e social que estamos vivendo. Politicamente, estamos vivendo um momento de ruptura. O governo federal, sob a figura do fascista Jair Messias Bolsonaro, o que ele tem feito? Provocando os demais poderes, cometendo crime após crime de responsabilidade, sendo displicente e negligente em relação à pandemia, chamando os seus asseclas a ocuparem as ruas, quando sua direção devia ser voltada ao quê? A administração da situação sanitária que estamos vivendo. Pois bem, e fora os inúmeros escândalos que sua família está passando, queda de ministro da Justiça, queda do ministro da Saúde 2 vezes, nomeação da novos procuradores da Polícia Federal, tudo para blindar a sua família. E aí voltamos para o contexto social. Isso reflete socialmente, né? Ele tem lá sua seita, seus seguidores que, independente de toda a atrocidade que ele cometa, estarão do lado dele, porque são fascistas declarados. Então, para eles não há pudor, para eles não há valores morais a serem seguidos. E vivemos também um momento de ruptura devido à violência policial. Vemos o caso do menino João Pedro, lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, menino de 14 anos, sendo alvejado, com mais de 70 tiros disparados em sua casa pela polícia, sem identificar quem foi o atirador e com a polícia passando o pano nas investigações. Esperando que o tempo passe para que esqueçam o caso e assim não encontrem os culpados pelo crime. Nos Estados Unidos, vimos a morte do George Floyd, no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, sendo sufocados, quando já estava rendido, quando ele não demonstrou reação alguma, não demonstrou violência alguma. Esse é o atual contexto que estamos vivendo. E então, as torcidas organizadas tomaram a frente, inspiradas naquele ato onde as gaviões foram, né, sorrateiramente na Paulista, ali no MASP, e puseram para correr os fascistas. E ontem teve uma enorme repercussão, uma enorme frente ocupando as ruas. Ok. Agora vamos voltar a um passado, em 2013, compreender o que houve naquela época, porque foi de lá que surgiu a extrema-direita aqui no Brasil. E de que forma? Então eu vou fazer essa análise, eu vou fazer essa observação. O que houve em 2013? Em 2013, estava num tempo de estabilidade política. É claro que naquela época houveram os escândalos de corrupção do PT, do Mensalão, de figuras de alta patente do partido, cometendo arbitrariedades. Mas em contrapartida era um governo que conseguia prestar auxílio à população, à sociedade, através das políticas públicas. Né? Apesar de corrupto, era um governo efetivo. É o tal de rouba mais faz. Não que essa deve ser uma política, né? Mas é o que aconteceu com o governo do PT e muita gente se decepcionou com eles. Então, aqui no estado de São Paulo, houve o movimento Passe Livre veio reivindicar a gratuidade da passagem para estudantes. Queríamos... O que ocasionou essa efervescência que levaram todo mundo às ruas é que ano após ano estava aumentando abusivamente o preço da passagem. Todo ano era um aumento de 20 centavos. E isso não correspondia ao aumento salarial. Então o trabalhador percebia que estava gastando dinheiro do próprio bolso para pagar a passagem. As empresas reclamando porque não podiam pagar tanto de passagem, né? Então o trabalhador, né, os estudantes enfurecidos resolveram ocupar as ruas. As bandeiras, eliminando da passagem e o passe livre para estudantes. Pois bem, mas o passe livre ele é um movimento pseudo-anarquista.
Ele tem essa vertente de reivindicar a horizontalidade, mas ao mesmo tempo eles têm formações de células, onde lideranças assumem ideias, estratégias, né, comitês estratégicos sobre as ações. Então, é um híbrido entre socialistas e comunistas e anarquistas. É um tanto confuso a ideologia desse movimento. Pois bem, eles reivindicaram, eles se organizaram e foram às ruas, e a população correspondeu, veio em peso. E o que houve? Exatamente por não ter uma liderança fixa, por não ter pautas, bandeiras e valores, né? Os únicos valores que defendiam, né, fixaram apenas no aumento da passagem e na gratuidade, é que surgiram outros movimentos se apropriando das ruas, contra a corrupção, contra as esquerdas. Aí começou a vir um pessoal com camiseta da CBF, pessoal com bandeira do Brasil, começando a queimar bandeira de partidos de esquerda. E assim, o MPL nunca fez essa meia-culpa. Foi em 2013 isso. Aí em 2015 vemos o quê? A extrema-direita se apropriando desses movimentos de rua, se organizando para ir nas ruas, agora com um nome que eles próprios se apropriaram desses movimentos de 2013, porque se analisar MBL é muito semelhante a MPL, muda uma letra. É claro que uma ideologia é contrastante à outra, mas de Movimento Passo Livre para mais Movimento Brasil Livre, muda só uma letra. E óbvio que o que aconteceu? Esses movimentos de rua, em 2015, 2016, fortaleceram a queda do governo da Dilma, que já começou fragilizado. Né? Quem não lembra daquela cena do Aécio pedindo recontagem dos votos, porque foi por uma margem muito pequena. E então, teve esse lance deles começarem a ocupar as ruas, reivindicando impeachment, fazendo bravatas que lembravam movimentos reacionários da década de 60, né? Eles foram se organizando. Conseguiram impeachment, mas não estavam satisfeitos. Em 2018, que eles fizeram, se organizaram e elegeram seus asseclas para cargos estratégicos, deputados federais, deputados estaduais. Né? Quem não lembra que a segunda maior bancada é a do PSL, que era o partido do Bolsonaro. Conseguiram eleger o seu presidente, um fascista declarado, um homofóbico declarado, xenófobo, um cara que fica brisando em teoria de conspiração. Foi essa figura que eles resolveram eleger para presidente da República. Ok. O MPL nunca fez uma meia-culpa porque eles não sabiam também das consequências que eles... Né, eles pensavam que as pessoas iam se apossar das ruas e se organizar autonomamente. Né? Esse despertar político ele não veio do dia para a noite. É necessário educação, é necessário uma formação, é necessário ter um conhecimento de base. E isso não houve. E o MPL largou a Deus dará, deixar os caras se apropriarem das ruas e nunca fizeram essa meia-culpa de falar, opa, a gente permitiu que eles surgissem, permitiu que eles se apropriassem de nossos atos. Nunca houve essa autocrítica do MPL. Pelo menos eu nunca vi essa autocrítica. E aí vamos para 2020. Novamente com um contexto semelhante, dessa vez não é um movimento estudantil que está assumindo a liderança dos atos, foram as organizadas. E hoje veio um monte de gente com avatar de antifascista, diagramador antifascista, assistente social antifascista, gari antifascista. Eu coloquei como trabalhador desempregado antifascista, porque eu estou na informalidade e não lançaram o avatar do informal. Embora a gente seja a grande maioria, estamos crescendo pra caralho devido ao governo, né? Devido a todas essas reformas que impedem que tenhamos um emprego fixo, não fizeram o avatar do informal antifascista. Pois bem, então vieram as organizadas. As organizadas, elas não são politizadas. O negócio deles é futebol, né? Claro que se identificam com os valores, mas eles não dominam a base, não têm consciência plena de assumir uma liderança daquilo. Então é necessário que façamos uma frente ampla com os partidos de esquerda, os
partidos revolucionários, os movimentos sociais, os movimentos de moradia, os movimentos sem terra, os movimentos de periferia, para que juntos formamos uma frente ampla de liderança e tomamos posse dos atos, né, com a legitimidade, defendendo os valores que estão surgindo agora, para que não haja o que houve em 2013. Uma falta de liderança que fez com que a extrema-direita se apropriasse. E assim, ali foi um movimento de ruptura, em 2013. Muita gente como eu teve despertar político, porque eu confesso que o meu despertar político foi em 2013. Antigamente, embora eu sempre tenha consciência política, era mais um anarquista meio isolado, sabe? De você votar nulo, de você se reivindicar, mas nunca de pensar coletivamente, sabe? Então ali em 2013 foi meu despertar político. Então vamos aproveitar em 2020 e passamos esse despertar político nas pessoas, que elas se indignem com o governo, encontrem pautas em comum, em valores que defendam, para que elas se juntem a nós. Tem um movimento chamado 70, aí eu tô 70, eu tô muito receoso desse movimento. Porque eu vi figuras da esquerda, como o Freixo e o Boulos, clamando que, pô, dá para dialogar com a direita, com reacionários, com conservadores, com neoliberais. Não, não dá. Eu não vou fazer uma frente ampla com quem depois vai me apunhalar nas costas, lá pra frente. O apoio deles é essencial? Não sei, cara. Eles têm um grande número de partidários? Tem. Mas eu não vou querer que corra na mesma barricada que eu, que esteja na linha de frente, na mesma trincheira que eu, alguém que depois vai me virar e me dar um tiro nas costas. Jamais. Então é necessário ter cautela com esse movimento aí. Talvez estejamos 40%, 30%, 50%, até 50%, se a gente for bem otimista. Mas quem a gente quer nas nossas frentes? O trabalhador, trabalhadora, a pessoa de periferia, quem reconhece toda a violência, toda a arbitrariedade que sofremos, toda a desigualdade social que vivemos. Essas pessoas que queremos na nossa frente. Então é necessário levantar pautas, fazer um manifesto com os valores com que defendemos, para que depois não venham os reacionários e se apropriem dos nossos atos. Devemos aprender com 2013, com os erros de 2013, para que não venhamos a repetir agora em 2020. Porque agora o despertar político será bem mais amplo. E que essas pessoas corram na linha de frente com a gente. Que o despertar político traga muito mais gente para o nosso lado e assim fortalecemos a nossa democracia. Um grande abraço, até a próxima, pessoal.